Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada, aqui é Felipe Mendonça e hoje eu vou receber aqui o Alexandre dos Santos. Ele é professor de História e Política do Continente Africano, é um jornalista também e ele é coordenador do LAPECAD. O LAPECAD é o Laboratório de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares sobre o Continente Africano e as Afrodiásporas. Lição de casa, pare tudo, siga o LAPECAD no Instagram, tem muito conteúdo lá sobre política do continente africano. E você sabe, ouvinte, leitor aí de conteúdo de política internacional, que o continente africano, especificamente ali aquela região conhecida como Sahel, tem vivido um momento de muita instabilidade política. Então tem golpe, entre aspas, no Mali, no Níger, na Burkina Faso, no Chad, em Guiné, no Gabão, enfim. E é sobre isso que o Alexandre vem aqui falar. Ele vem desvendar para a gente a diferença do que está acontecendo em cada região, se é golpe, se não é golpe, o papel da França em cada um desses países, a entrada da Rússia, o que significa também o que está acontecendo no Sudão, a entrada da Etiópia e do Egito nessa ampliação do BRICS, enfim. Essa é uma região muito importante para a política internacional, tem muita coisa acontecendo e a gente tem a sorte de poder ouvir o Alexandre dos Santos, que é um grande especialista, conhece profundamente o que está passando ali na região. Recomendo que você fique até o final e que você faça como eu. Você escute o episódio de hoje com um mapa mundi aberto, porque isso vai fazer muito mais sentido, vai facilitar a tua vida, como facilitou a minha. Mas antes de ir para o papo, eu tenho que dar aquele recadinho tradicional aqui. Se você puder ajudar financeiramente o Chutando a Escada, é muito fácil, basta entrar em www.chutandoaescada.com.br/apoio. Lá você vai encontrar algumas formas de ajudar financeiramente. Nada mais do que um cafezinho, você já ajuda a gente a manter esse negócio aqui no ar, tá bom? E se você não puder ajudar financeiramente, você pode ajudar compartilhando esse episódio no grupo da família, no grupo aí da igreja, no grupo do futebol. Eu acho que também ajuda a gente aqui a crescer o nosso público, tá bom? Então, olha, sem mais delongas, com vocês, Alexandre dos Santos, direto do IRI, da PUC-Rio, direto também do LAPECAD, falando sobre ascensão e queda de governos no Sahel. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Bom, eu tenho a alegria de ter aqui novamente no Chutando a Escada o Alexandre dos Santos. Para quem é antigo aqui no Chutando a Escada já sabe quem é o Alexandre. O Alexandre já esteve aqui, é um grande especialista em assuntos relacionados ao continente africano, à política do continente africano principalmente, mas eu sei que também sabe muito de literatura, sabe muito de música também, porque eu sigo o teu conteúdo nas redes sociais, eu leio o que você escreve. Então eu estou aqui com ele, Alexandre dos Santos, professor de História e Política do Continente Africano, lá do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Ali, além de jornalista e professor, ele também é coordenador do LAPECAD. O LAPECAD é o Laboratório de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares sobre o Continente Africano e as Afrodiásporas. Ale, o LAPECAD tem site, tem alguma conta aí numa rede social para a gente poder seguir? O LAPECAD está no Instagram e está no LinkedIn, mas a gente brevemente teremos um site. Aguardem novidades, se vocês começarem a seguir a gente por lá, vocês vão saber de tudo. Mas, olha, eu estou muito feliz de ter sido chamado de novo. A gente se conversou, né, em 2018, né? A gente fez um episódio duplo, eu me lembro disso, né? Foi. Já tem bastante tempo, né? Então é uma honra para mim estar aqui de volta conversando com vocês. Não, a alegria é toda minha. A gente vai deixar, então, o link lá para o Instagram do LAPECAD e também o link dos 2 episódios que o Ale acabou de citar aqui, onde ele fala
muita coisa sobre o continente africano, a relação que tem com as relações internacionais, conta um pouco também de como ele chegou no tema, vale muito a pena ouvir. Mas, Ale, olha só, a gente que acompanha os assuntos da política internacional pela imprensa, né? Inclusive a gente conversou sobre isso já, como que a imprensa nacional cobre ainda de maneira muito precária, né, política africana, mas a gente se deparou de 2021 para cá com uma quantidade aí razoável de notícias, né, relacionadas a golpes ou tentativa de golpes no continente africano. A gente estava aqui, antes de gravar, contando aqui quantos foram, então são 5, dependendo da conta 6, dependendo do que inclui, pode chegar até 7. Mas eu queria primeiro te pedir aí um panorama geral para a gente entender o que está acontecendo, né? Porque tem uma série de questões sobrepostas, além das dinâmicas do próprio continente, dos países também, tem também interesses estrangeiros em jogo ali e atuação de potências estrangeiras, a França, da Rússia, a China às vezes aparece também. Enfim, para a gente se aproximar do tema e começar a enquadrar ali o que está acontecendo, se você pudesse fazer um panorama geral sobre o que aconteceu de 21 para cá, que permitiu essa onda de tomadas de poder no continente, seria bem legal, talvez a gente começar por aí. Acho ótimo. Tem que começar do começo, né? Isso. Mas aí a gente estabelece onde é o começo, né? Porque eu não vou voltar muito tempo, porque senão a gente enlouquece, né? Porque os contextos, assim, a gente é sempre levado pela cobertura que a mídia faz, né, do continente africano, a gente sempre é levado a achar que é tudo muito elementar, né? Sim, quando acontece com o continente africano, né? Eles são pobres, estão passando fome, eles são propensos à guerra, então tudo de ruim acontece no continente africano. Muito pelo contrário, né? Sim, eu sempre gosto de começar essas conversas lembrando algo que eu lembro para os meus alunos todo começo do semestre, né? A África não é um país. Tem 54 países no continente africano e até esses golpes que estão acontecendo lá nos últimos 3 anos, cada um deles tem um contexto completamente diferente. Então, você não pode... Sim, claro, que existem paralelos que a gente consegue fazer, mas cada um deles tem uma dinâmica completamente diferente um do outro, né? Até por causa dos seus passados, né? Das experiências coloniais que tiveram, do momento em que a França se retirou de vários deles, né? Sim, dos golpes que aconteceram de 2020 para cá, a gente teve... vamos contar aí juntos, né? Golpe na Guiné, não na Guiné-Bissau, né? Tem que lembrar também, né? São 3 Guinés. Tem a Guiné-Bissau, que foi uma antiga ocupação colonial portuguesa, a Guiné-Conakry, que é a antiga ocupação francesa, e a gente tem a Guiné Equatorial, que foi um dos raros pontos ali no continente africano cuja colonização foi da Espanha, né? Então a gente está falando aqui de um golpe na Guiné-Conakry, da Guiné, que foi a ocupação colonial da França, né? A gente teve um golpe lá que aconteceu em 2021 e a gente está aí há 2 anos com um general no poder, que é o Mamadi Doumbouya, lá, né? Que tirou o Alpha Condé, que foi um presidente que estava tentando se perpetuar no poder, né? Então foi um golpe para tirar esse presidente e aí colocou-se no lugar um coronel lá, né? Sim, é um golpe que teve um apoio muito profundo da população, né? E que agora está vivendo o fim da sua lua de mel. O Mamadi Doumbouya, lá na Guiné, ele está postergando o estabelecimento das eleições e ele começa a sofrer agora, nesse momento, depois de 2 anos, uma insatisfação popular muito grande. As pessoas estão indo às ruas, estão exigindo que o governo, que é o governo transitório, né, estabeleça as eleições, e o Mamadi Doumbouya está mandando as Forças Armadas para acabar com as manifestações de uma maneira muito violenta, né? Então, assim, a Guiné aponta para a gente o que pode acontecer, talvez, nesses países, se também o momento em que esses coronéis, esses generais que assumiram o poder, eles não estabelecerem um limite, um prazo para que esses governos transitórios eles continuem no poder. Até porque militar no poder não é algo que a gente tenha uma boa lembrança, nem aqui no Brasil e nem no continente africano. A gente não tem boas lembranças, né? Na África Ocidental a gente teve períodos de ditadura militar no Ghana, na Nigéria, e sim, eles não trazem nenhuma lembrança, nenhuma boa lembrança, né? E não tem nenhuma previsão dado pelo Doumbouya de retorno
Nenhuma. E é por isso que a população e a oposição agora, né, que se organiza, está pressionando, porque existe aí talvez um indicativo de que o Mamadi Doumbouya esteja perdendo o prazo, né? Sim, o prazo que foi dado em confiança pela população e pela oposição para que ele arrumasse a casa, né, para que ele estabelecesse esses acordos e esses diálogos com a comunidade internacional, com a comunidade regional e com a população civil, né, com a comunidade civil também, né? Sim, é claro que não é fácil, né? Sim, você reorganizar e sanear um pouco as relações, inclusive do governo e de alguns políticos com a população, mas você também precisa ter um indicativo de que vai acabar, né? Você precisa determinar um momento em que você vai devolver o governo para o povo, né? Para a escolha do povo, né? Para que você tenha eleições, né? Então, assim, esse foi um dos primeiros golpes, né? Sim, esse é de setembro de 2021, né? Antes dele, a gente teve um golpe no Chad, foi em abril, se eu não me engano, né? Que aí o Idriss Déby, que era o presidente que estava há muito tempo lá, foi alvejado, foi morto, né? No dia seguinte de mais uma reeleição, e aí, em vez de se passar o poder para o líder da Assembleia Nacional, do Congresso Nacional do Chad, os generais se reuniram e resolveram interromper o processo, que seria o processo natural democrático, e colocar no poder o filho do Idriss Déby, que é o Mahat Idriss Déby, que a gente carinhosamente, entre aspas, né, chama de Débyzinho, que é o filho do Idriss Déby, que também é um general, né? E um general, dentro desses generais mais velhos, é um bem jovem, né? Então, assim, no Chad, que também é uma ex-colônia, uma ex-ocupação colonial francesa, o Idriss Déby assumiu o poder, né, passando por cima do que seria a ordem democrática. Mas olha só que interessante, nem na Guiné e nem no Chad, os golpes de 2021, a França estrelou. A França olhou, acompanhou e nada fez, porque esses dois países mantiveram os acordos, né, comerciais, os acordos de aproximação com a França, né? Muito contrário, né, do que aconteceu no Mali, no Burkina Faso e agora recentemente no Níger e no Níger, né? Porque no Gabão também, o golpe do Gabão, a França também não estrelou, porque o golpe do Gabão aconteceu agora no dia 30 de junho e o general Nguema, que assumiu o poder no lugar do Ali Bongo, manteve as relações, principalmente comerciais, com a França. Então, para esses, é só uma interrupção democrática e uma intervenção militar. Então, a França não está muito preocupada com eles. Está preocupada, mas não está muito preocupada, né? Mas o contrário é que preocupa a França, né? O que aconteceu no Burkina Faso. O Burkina Faso passou por 2 golpes, né? Em janeiro de 2022 e depois em setembro de 2022. E ambos os golpes que aconteceram lá, eles romperam com a França, né? Seguindo uma tendência que já tinha acontecido no Mali. Mali, né, a gente teve um golpe em agosto de 2020 e depois em maio de 2021. Né? O Mali abriu essa temporada de golpes ali, né? E tanto o sujeito que está, né, o presidente, né, que é o Ibrahim Traoré, que assumiu em setembro do ano passado, né, depois de um golpe que tirou o outro militar que estava no poder, quanto o Assimi Goïta, que é quem assumiu o poder em maio de 2021, eles romperam com a França e, ao romper com a França chamou não de intervenção militar, mas de golpe, né? E aí seguindo esses sujeitos, a gente teve o golpe no Níger, que foi no dia 26 de julho de 2023. Pela primeira vez na história do Níger, a gente teve 2 líderes eleitos democraticamente e um passando o bastão para o outro, mesmo os 2 sendo da situação, né? Assim, não foi a oposição que ganhou. Então a gente teve o Mohamed Bazoum assumindo a presidência em 2020, quando ele foi eleito. E ele foi tirado do poder, interrompendo aí a primeira transição democrática no país. Então, esses 2 presidentes, o Mahamadou Issoufou, que foi o presidente anterior, né, que foi presidente de 2011 a 2020, que ele se reelegeu no meio do caminho. E aí ele passou o bastão para o Mohamed Bazoum. Todos eles foram apoiados pela França, com as suas, né, eleições apoiadas pela França. E aí a gente teve uma junta militar tirando o Mohamed Bazoum do poder e colocando lá no lugar o Abdurrahmane Chiani, que era o presidente da guarda, era o general que estava à frente da guarda presidencial.
Então, olha que interessante. O Ocidente, através da França, o ex-ocupante colonial, nos golpes, né, no Chad, na Guiné e no Gabão, não chamou de golpe, chamou de intervenção militar, porque os interesses da França não foram colocados em xeque, né? E esses países não romperam com a França. Mas no Burkina, no Mali e no Níger, eles estão sendo chamados de golpe, né? Um tratamento completamente diferente, porque os líderes desses países tiraram do poder os presidentes que estavam alinhados com a França e estabeleceram um governo que era um governo de confronto e um governo hostil à França. Primeira coisa que todos eles fizeram, tanto o Assimi Goïta no Mali, quanto o Abdurrahmane Tiani no Níger e o Ibrahim Traoré no Burkina Faso, foi pedir para retirar as tropas francesas dentro dos seus territórios, acabar com a parceria com a França, que a França está naquela região desde 2012, combatendo os jihadistas. Você tem um monte de grupos jihadistas que estão ali naquela região, depois a gente pode até falar um pouquinho de como é que eles surgiram, estão ali naquela região. Primeiro, eles estavam no norte do Mali, e aí a França mandou suas tropas para o Mali em 2012. Depois, em 2015, né, esses combates com os jihadistas começaram a se espalhar pela região. Se vocês tiverem um mapa aí, enquanto vocês estão ouvindo a gente, vocês vão entender mais ou menos o que é ele se expandindo na região. Então, do norte do Mali, ele se expandiu para o norte do Burkina Faso e para a área ocidental do Níger, né, para o ocidente do Níger, né? Então, as tropas francesas entraram nesses países e as forças armadas desses países tiveram que se sujeitar a uma certa liderança da França, a França liderando esses generais não tendo muita autonomia para agir, porque a França estando presente, era a França que liderava essas ações. E o que aconteceu foi que nesses três países, no Mali, no Burkina Faso e no Níger, há um cansaço. E aconteceu um cansaço da população e das Forças Armadas com a não efetividade das ações militares, porque elas combatiam os jihadistas, mas eles tinham algumas vitórias e depois começaram a ter várias derrotas e identificaram lá que a França estava muito mais preocupada em salvaguardar os seus interesses, que eram os seus interesses comerciais, porque a França tem interesses comerciais, principalmente na extração de minérios nesses três países, no Mali, no Burkina e no Níger, do que realmente, efetivamente, né, debelar ou colocar suas tropas em risco combatendo os jihadistas. Então, tudo isso virou um grande caldo, né, que se tornou um ressentimento muito grande e que propiciou que as Forças Armadas nesses três países, no Mali, no Burkina Faso e no Níger, tirassem os presidentes democraticamente eleitos do poder, apoiados pela França, e colocassem nos seus lugares, né, representantes das Forças Armadas, que a primeira coisa que fizeram foi romper com a França. Então, esses são golpistas. Mas antes de para a França, né? Antes de para a França, golpistas para a França. Para a França. E você citou jihadistas, mas a questão ainda permanece, ainda é um problema pro Mali, pro Níger e para Burkina? Sim, ainda é um problema muito sério. Mas eles tomaram... Eles fazem parte ali da composição que levou à destituição dos governos ou não tem nada a ver? Não, é porque eu falei para vocês que a história é muito complexa, né? Assim, muito mais complexa do que a gente é levado a crer, às vezes, com umas análises superficiais que a gente vê nas mídias tradicionais, etc. e tal, né? Sim, para a gente falar dos jihadistas, tem que voltar um pouco no tempo e lembrar da Primavera Árabe, que começou em 2011. Começou lá na Tunísia, na verdade, né? E aí ela se expandiu até o Oriente Médio, chegando até a Síria, etc. e tal. A gente tem conflitos na Síria, né, que estão acontecendo até hoje, que são consequências da Primavera Árabe, que começou na Tunísia, e a gente tem, inclusive, no Iêmen também, né? São conflitos que estão acontecendo até hoje, né? Guerras civis ali, né? Uma das consequências da Primavera Árabe foi a queda de alguns ditadores no norte do continente africano. Primeiro na Tunísia. O Ben Ali caiu e aí você teve uma transição para a democracia, certo? Democracia que hoje está também abalada com o atual presidente lá da Tunísia. Você teve a queda do Hosni Mubarak no Egito, em 2011, né? E aí você teve um momento de fragilidade e de indefinição do que ia acontecer ali no Egito. E aí você teve a eleição democrática, né,
de um representante da Irmandade Muçulmana, que começou a usar, né, dos seus prerrogativas no cargo para começar a desmontar, né, vários estados de bem-estar que eram seculares dentro do Estado egípcio, e aí a gente teve um golpe que colocou o atual presidente do Egito, o Sisi, no poder, né? E a gente teve a derrubada do Gaddafi na Líbia. Só que na Líbia, o que aconteceu foi que, com a derrubada do Gaddafi, você teve um vácuo de poder, e o Gaddafi era uma liderança, por mais ditatorial que ele tenha sido, ele conseguiu unir o país era unido. Então, quando o Gaddafi foi derrubado e você não teve ninguém que foi formado para ocupar o lugar do Gaddafi, a Líbia se dividiu. A Líbia hoje está dividida entre um governo que controla um pedacinho de Trípoli, que é a capital, que está do lado ocidental, né, da Líbia. Se vocês forem olhar um mapa, tiverem um mapa, conseguirem abrir um mapa, vocês vão ver Trípoli, um pedacinho lá perto da fronteira com a Tunísia, que é controlada pelo governo, né, que é apoiado pela ONU e pelo Ocidente, e você tem o resto do país que é controlado pelas forças nacionais da Líbia, que é uma liderança não reconhecida. E você tem algumas forças também no sul da Líbia que também não são reconhecidas, né? Só que quando o Gaddafi foi derrubado, quando o Gaddafi foi assassinado, né, a primeira grande instituição da Líbia que se desfez foram as Forças Armadas. E aí as Forças Armadas eram montadas com vários grupos étnicos da região e de outras regiões do continente africano, não só do norte do continente africano. Então houve uma evasão de grupos étnicos e de armas, né, modernas, que eram armas que faziam parte das Forças Armadas da Líbia. E entre eles um grupo Tuareg que migrou para o norte do Mali no final de 2010 e estabeleceu ali uma região que era uma região autônoma, né, que era a República de Azawad, que eles chamavam. Então ali, no norte do Mali, quando os Tuaregs armados e organizados estabeleceram ali que o norte do Mali ia se tornar independente, eles atraíram a atenção da Al-Qaeda do Magrebe Islâmico. Olha, falei para vocês que é complexo, tá vendo? Mas ó, vamos tentar conversar de um jeito que dê para entender. Não, eu tô acompanhando. A Al-Qaeda do Magrebe Islâmico já estava atuando ali naquela região, só que de uma maneira um pouco mais, não diria tímida, mas um pouco mais fraco, né? E isso chamou a atenção da Al-Qaeda do Magrebe Islâmico. E a Al-Qaeda do Magrebe Islâmico começou a cooptar vários desses grupos que estavam desorganizados e descentralizados, com armas, etc. E tal, começou a cooptar para eles. E começou também a trazer para dentro das suas fileiras parte desse grupo Tuareg que tinha autoproclamado o norte do Mali como independente. Durante esses anos, 2012, 2013, 2014, a gente teve o aparecimento do Estado Islâmico lá na Síria. E a gente teve, assim, uma explosão, assim, do Estado Islâmico como um grande grupo, inclusive rival da Al-Qaeda, né, como um grande grupo extremista, jihadista, que estava tentando impor um grande califado. E, obviamente, que o Estado Islâmico conquistou correligionários ali naquela região do Sahel, que a gente chama, né? Que é a parte de transição, onde termina o Saara e começa nas savanas, né? Então, se a gente for fazer um recorte da região do Sahel, o Sahel vem da Mauritânia até a Eritreia. Então, assim, é uma faixa enorme que ela risca o continente africano do Atlântico até o Mar Vermelho, até do outro lado, né? Eu sei que vocês estão com o mapa aí olhando, né? Então na África Ocidental, começou-se uma disputa entre a Al-Qaeda e o Estado Islâmico por cooptar esses pequenos grupos armados que se instalaram na região. E eles começaram a pipocar, assim, e muitos grupos começaram a pipocar porque também existe uma explicação econômica e uma explicação ambiental. A região do Magrebe, há pelo menos 20 anos, vive uma expansão, né, da desertificação ali. O Saara está avançando para áreas que eram áreas que antes as populações tinham como áreas agrícolas. E também vem, sim, com a estiagem, com a seca levando mais tempo e as monções, né, os períodos de chuva estando cada vez menores, você tem uma emergência de água ali, né? Você tem pouca água agora, cada vez menos água nos reservatórios, que são os reservatórios naturais e artificiais. Então você começa a ter uma crise, que é uma crise ambiental, climática, se tornando uma emergência alimentar. E os governos não estavam conseguindo, por questões internas e de corrupção, e de desvio de dinheiro, e de pouca atenção para as áreas, que são as áreas mais ao norte, que são áreas muito pequenas, onde
onde as populações estão mais esparçadas e que não rendem tantos votos assim, quanto as áreas em que você tem maior acúmulo de pessoas, essas regiões eram regiões muito relegadas por esses governos, né? Tanto do Mali, quanto do Burkina, quanto do Níger, quanto do Chad, né? Então, essa juventude e essa população que era desassistida pelos governos centrais, é que foram cooptadas facilmente, principalmente os jovens sem perspectiva, foram cooptados por esses grupos jihadistas. Então, entre 2012 e 2015, 2016, 2017, esses grupos se expandiram com uma velocidade muito grande, e muitos deles, muitos grupos diferentes. Que aí começou a chegar muitas armas, muitas munições, porque tanto o Estado Islâmico quanto a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico tem ali canais de YouTube, redes sociais, redes na Deep Web, em que eles recebem doações, inclusive da Europa e do Oriente Médio, de países do Golfo Pérsico, né? Então, para eles aumentarem também a presença deles ali e tentarem desestabilizar aquela região e também tentar, sei lá, aumentar lá o califado deles ali, o que seria um califado, eles começaram a mandar armas, munições, voluntários para aquela região também. Então, você tem a briga entre esses grandes brandings, digamos assim, essas duas grandes marcas internacionais do jihadismo, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, né, disputando áreas ali naquela região, cooptando principalmente a população jovem desassistida, que não tem perspectiva de futuro ali naquelas regiões, e você tem a expansão do jihadismo ali. Além disso, tem aqueles grupos, os grupos principalmente os tuaregs, que agora estão descentralizados, estão ali representados por vários grupos diferentes, e eles até hoje, inclusive com os atuais governos que assumiram o poder tanto no Mali, quanto no Burkina Faso, quanto no Níger, eles também estão vivendo problemas que são problemas, né, com a atuação desses grupos jihadistas. Porque toda vez que você tem ali um problema, né, e uma fragilização desses governos, esses grupos, eles fazem alianças de ocasião para ocupar mais áreas. Então, com os golpes de Estado que aconteceram, você tem um momento em que esses grupos jihadistas se expandem ali no norte desses países, né? No caso do Níger, no lado ocidental do Níger, né? Então essa é a dinâmica. Surge isso, esses grupos ganham força, a França intensifica a presença militar na região para conter o avanço, e agora, com a derrubada dos governos que eram aliados da França, agora esses grupos eles estão ganhando terreno de novo, ou têm a perspectiva de ganhar terreno de novo? No Mali e no Níger, eles estão fazendo ataques contra a presença, né, esse momento que é um momento de desestabilização, em que um governo foi mandado embora e você tem outro ocupando, então tem um momento aí de fragilização das instituições, né? Então, eles estão, nesse momento, estão ali expandindo as suas atuações, até porque eles também não são burros, eles têm um monte de informações, eles sabem dessa treta, digamos assim, que o governo do Mali, do Burkina Faso e do Níger estão tendo com a França, e que os soldados da França, né, estão saindo desses três países, e que o Assimi Goïta, que é o atual presidente do Mali, também está pedindo para a ONU retirar a MINUSMA de lá, que é a missão, né, da ONU lá, está pedindo para todo mundo ir embora, porque eles não querem mais ninguém lá, eles querem se organizar para combater os jihadistas por conta própria. Eles sabem que os governos estão nesse momento de indefinição, então eles estão ali atuando e atacando, e tentando se expandir, tentando conseguir partes desse território. O lugar mais complicado para se debelar é o norte do Mali, porque você tem um monte de grupos ali, né? O Burkina Faso, desse ano, né, o Ibrahim Traoré acabou de completar 1 ano do golpe que colocou ele no poder. O Ibrahim Traoré está conseguindo retomar áreas no norte do Burkina Faso, treinando voluntários do próprio povo. Que aí você tem isso que é uma característica interessante, né? Todos esses golpes foram apoiados pela população. Isso, você falou. Né? Uhum. Assim, aí a gente tem a população já um certo cansaço, né? Sim, você tem na Guiné um cansaço já depois de 2 anos. No Mali, você começa a aparecer os descontentes também, porque as eleições estavam previstas para fevereiro de 2024 e o Assimi Goïta já falou que não vai conseguir, porque ele não conseguiu ainda pacificar pelo menos a região central do Mali para poder levar as urnas eletrônicas e criar uma rede para você estabelecer ali segurança das pessoas que vão querer votar.
para as primeiras eleições. Então, ele pediu mais tempo, justificou que ele precisa de mais tempo, porque ele quer retomar partes importantes da região central e norte do país para estabelecer as primeiras eleições depois do golpe de Estado. Mas você já começa a ter descontentes. A oposição já está descontente, já acha que eles estão empurrando com a barriga o estabelecimento. Mas ele está usando uma argumentação que é uma argumentação muito forte, que é a argumentação da segurança. E faz todo sentido nesse caso. A argumentação da segurança também foi usada pelo Ibrahim Traoré no Burkina Faso. O Ibrahim Traoré, ele, de todos os generais, né, e tenentes que assumiram o poder com o golpe de Estado, o Ibrahim Traoré é o que tem o maior apoio popular e manifestações espontâneas da população burkinabé de apoio a ele e de que vão dar apoio ao governo. Ele acabou de passar por uma tentativa de golpe de Estado, né, no final de setembro, e a população foi às ruas para dar apoio e para exigir que o golpe não acontecesse, né? Então ele, desses líderes, talvez seja o mais popular, seja o que tem manifestações de apoio e de acolhimento maior da população, e também eu acho que talvez o que esteja fazendo mais diferença depois do golpe, né? Porque ele é jovem, né? Ele tem 35 anos. Eu acho que, salvo engano, é o líder mais jovem do planeta, né? O presidente mais jovem que a gente tem, né, no mundo, né? Não conheço ninguém mais novo que ele. 35 anos, ele é muito jovem. Então, ele é admirado pela maturidade como jovem, ele é admirado como estadista, porque nesse ano em que ele está no poder, né, ele não só rompeu com a França, mas ele está usando das riquezas, que são as riquezas do país, para pavimentar estradas que ligam a capital às regiões que são a capital e os aeroportos, né? Ligam a capital e os aeroportos às áreas agrícolas mais importantes do país. Então, ele está ligando essas áreas, porque é uma coisa que é muito importante sobre o Burkina Faso, né? Sobre esses 3 países, olha só, o Mali, o Burkina e o Níger não têm saída para o mar. São países que dependem dos outros para escoar a sua riqueza, né? O Mali precisa da Guiné, precisa da Costa do Marfim, o Burkina Faso precisa do Ghana, do Togo, do Benin, e o Níger precisa do Benin, e até pouco tempo precisava da Nigéria. Esses países todos que eu estou falando para vocês, são os países que estão no litoral, todos eles são contra os golpes e fecharam suas fronteiras e as suas estradas. Que é um problema enorme. Um problema enorme para o Mali, para o Burkina Faso e para o Níger, né? A CEDEAO, que é a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, que é, né, a organização regional ali, que também é uma organização de cunho, que tem lá uma força de intervenção rápida para crises, né? Ela também suspendeu esses países, assim como a União Africana também suspendeu esses países. Então, eles estão com as fronteiras fechadas, eles não podem fazer comércio com os vizinhos. Então, a ligação deles com o litoral não foi estabelecida. Então, esses países, eles, né, a primeira coisa que aconteceu logo depois dos golpes foi que o preço da comida começou a ficar muito caro, em todos eles. Então, um começou a ajudar o outro. E a Guiné faz o papel dos dois lados, né? A Guiné não rompeu com a França, mas a Guiné ajuda de alguma maneira o Mali, porque faz fronteira com o Mali, né? E a gente tem agora também, nesse momento em que esses países, Mali, Burkina Faso e Níger, romperam com a França, estão passando por algumas dificuldades. O preço da comida, dos alimentos aumentou, a gente tem, que aí é a segunda parte dessa nossa conversa, né? A Rússia se aproximando para mandar grãos para esses países, se aproximando para dar apoio não só militar, mas também apoio logístico, mandando grãos para esses países, perdoando as dívidas que esses países têm com a Rússia. Então, ao mesmo tempo em que a França vai perdendo prestígio de maneira galopante, não existe um vácuo aí para ser ocupado, né? Enquanto um está perdendo prestígio, a Rússia está chegando, né? E a Rússia chega com o Wagner Group junto, né? A Rússia não chega dissociada do Wagner, né? O Putin e o Prigozhin tiveram suas tretas lá, né, na Ucrânia, mas aqui no continente africano, um não chega sem o outro. Enquanto o Wagner Group chega, né, para dar o treinamento militar e ajudar nas ações que são as ações contra os jihadistas, a Rússia chega para fazer a diplomacia oficial, né, vendendo armas, vendendo munições, trazendo apoio logístico e garantindo o envio de grãos para esses países, né? E que é uma presença que, para eles, faz toda a diferença.
obviamente, né? E para voltar a falar do Burkina, né, o Ibrahim Traoré, de todos esses líderes, é o que está sabendo usar melhor, de maneira mais inteligente, esse momento que é o momento de lua de mel da população com os governos que estão assumindo, os governos disruptivos, né, que estão assumindo aí, né, a liderança desses países. Porque ele está asfaltando as estradas, ligando as áreas agrícolas aos principais aeroportos e à capital, Ouagadougou, porque 70% da população do Burkina Faso vive da agricultura. Então, o que ele está fazendo também? Está interligando essas áreas, está dando apoio a essas populações para que elas plantem mais e tenham uma colheita maior, para que ele possa fazer agora. Isso está acontecendo nesse momento que a gente está falando, porque ele começou a fazer isso um ano atrás. Então, o que está acontecendo agora? Ele está fazendo lá no Burkina Faso o que o MST já faz aqui, que é interligar essas áreas de agricultura familiar que têm uma sobra na sua colheita, fazendo com que eles troquem entre si, façam com que esses mercados sejam complementares e que vendam para a capital, porque a capital as áreas urbanas, principalmente a capital, né? Então, e garantindo também a merenda escolar. O que ele fez nesse um ano? Aumentou o salário dos professores, chamou os professores e as associações de professores para mudar o currículo escolar, porque tem uma herança, que é uma herança das relações da França com todos esses países que foram ex-ocupações coloniais francesas, e todos eles fazem parte de um grande guarda-chuva chamado France-Afrique. Os franceses chamam de France-Afrique. Quando esses países se tornaram independentes, menos a Guiné bateu de frente com o De Gaulle e aí tomou vida própria, né? Mas todos esses países ganharam a independência através de um acordo em que a França entregou o poder a uma elite, que era uma elite política, principalmente, né, líderes que já eram deputados que representavam as suas regiões no parlamento francês. Então, a França deu a independência, a autonomia política e diplomática, mas as relações culturais, por causa da língua, as relações educacionais e as relações de segurança militares e principalmente financeiras ainda continuaram tendo a França com uma presença muito grande. A França manteve ainda, né, a manutenção dos currículos escolares, que são os currículos escolares totalmente ocidentalizados, sabe? Manteve ainda o controle financeiro sobre as riquezas desses países. Metade, né, do que seria a liquidez dessas economias precisa estar depositado no Banco Central francês. Então, isso sim, até hoje isso é assim, né? Então, para vocês verem que a França, ao contrário de todos os outros ocupantes coloniais, a França ainda mantinha essas relações, esses laços ainda muito profundos ainda com esses países, né? E o Burkina Faso rompeu, assim como o Mali e o Níger, romperam com esses laços, né? Principalmente esses laços que ligavam eles à France-Afrique, né? E ainda falando do Burkina, ele vai... como que está a promessa para a retomada aí do controle civil do poder? Tem uma previsão? Porque você está falando que ele está nadando meio que de braçada. Claro, as condições não são ideais, mas tem tentado fazer um trabalho ali razoável, dadas as condições. Mas tem previsão de eleição? Ele já deixou claro, né? Ele acabou, sim, ele está fazendo um ano, ele completou um ano de governo, né? No final de setembro, início de outubro, né? Que o golpe foi em setembro, e aí ele assumiu oficialmente no iniciozinho de outubro. Então, em outubro agora de 2023, ele fez um ano à frente e ele conta com o apoio da população em massa, e ele mesmo já falou, olha, antes de estabelecer um cronograma para as primeiras eleições, a gente precisa retomar o país. 50% do país, né, que é a metade para o norte do país, estava tomada pelos extremistas. E agora ele está retomando, junto com os voluntários que ele está treinando, os voluntários que são as populações locais, né, que perderam suas casas, tiveram que migrar correndo, largaram suas casas, seus filhos, etc. e tal, e que estavam totalmente desassistidos, agora estão sendo assistidos pelo governo. E estão sendo treinados pelas Forças Armadas e, claro, que eles não vão para frente, né, das tropas, né? Eles fazem uma espécie de retaguarda, né, porque só os militares mesmo de carreira que estão à frente. Então, eles estão
ajudando a retomar muitas áreas, né? Já retomaram a região central praticamente toda e estão rumando para o norte do país, né? Então essa é a grande questão ali dele, né? Sim, ele está tomando atitudes concretas que a população está vendo reverter para si. Você vê, ele pegou um dinheiro, que era o dinheiro que ele deveria enviar para a França, e ele investiu na abertura de uma fábrica que produz extrato de tomate, porque o Burkina exportava tomate. E agora eles estão fazendo extrato de tomate. E a ideia é que o governo seja dono de 50% da indústria, né, da indústria, e os trabalhadores, claro que elegem alguém que vai ser, né, alguém que é a liderança e que vai ser o CEO da empresa, eles dividem entre si os outros 50%. Né? Assim, eu não sei muito bem como é que isso funciona, mas isso já é uma grande diferença. Né? Ou como vão funcionar em outras questões, mas isso faz toda a diferença. Né? A mudança do currículo escolar, que ele está discutindo com os professores e associação de docentes, de professores e de diretores de escola, já está sendo colocado em prática. Ele está 1 ano conversando, né, sobre a mudança de currículo para africanizar o currículo, para falar dos heróis, que são os heróis nacionais, etc. e tal, né? Ele já fez uma grande mudança, que é uma mudança que para nós pode ser uma mudança só, assim, é uma mudança, uma maquiagem, mas que para eles tem um impacto muito grande, porque ele mudou o uniforme escolar das crianças e dos adolescentes. Não, é muito Eles não usam mais uniformes que são comprados da França. Eles usam uniformes fabricados pela população local e que são uniformes com as cores e com os cortes dos trajes tradicionais. Então tudo isso tem um impacto também psicológico muito grande, né? E ele, como você mesmo falou, está nadando de braçada, né? Ele tem uma popularidade incrível. Até porque houve uma tentativa de golpe, né? Já falei, no final de setembro. E a população foi para as ruas para impedir que o golpe acontecesse, né? E sem falar que, sim, ele fez um discurso num encontro de cúpula da Rússia com líderes do continente africano que aconteceu no final de julho, né? E ele fez um discurso, que é um discurso que está sendo chamado de o discurso A Pátria ou a Morte, da Pátria ou a Morte. E que ele, sim, que é um discurso que tomou o continente africano assim como um rastilho de pólvora, sabe? Que ele lembra os laços do continente africano com a União Soviética, a antiga União Soviética, que ajudou muitos dos países do continente africano. Falou que muitos dos soldados do continente africano que se envolveram com a Segunda Guerra para libertar a França dos nazistas, para libertar a Europa dos nazistas, também lutou em algumas frentes junto com os soldados soviéticos, e que todos eles foram vilipendiados pelos livros de história. Ninguém fala da coragem dos soldados africanos, né, senegaleses, burquineses, malineses, guineanos, né, que foram para lá, né, nigerinos, que foram lutar junto com os franceses, junto com o De Gaulle, assim como os soldados soviéticos também foram varridos para debaixo do tapete da história. Então, ele fala nesse discurso também que a geração dele, que é a geração de 35 anos menos, não consegue responder por que esses países são tão ricos, têm minerais tão importantes, né? Burkina Faso tem ouro, tem diamantes, tem urânio, assim como o Níger. Por que eles têm minerais que são tão importantes e estratégicos para a Europa e todos eles continuam pobres, a população faminta, né? Com líderes que não se importam com o desenvolvimento do país e continuam mantendo tudo como antes, como os últimos 60 anos, desde que o país se tornou independente, né? Sim. E essa pobreza é a pobreza que alimenta as imigrações ilegais rumo à própria Europa. Então, para acabar com isso, tem que desenvolver o continente africano. E ele fala, desenvolvendo o continente africano, as pessoas não precisam sair tentando procurar melhores condições de vida, porque elas vão encontrar melhores condições de vida nos seus países. E ele fala que a França e o Ocidente, mas ele nomeia a França, é um país egoísta, porque em nome dos seus próprios interesses manda os seus militares para lutar contra o jihadismo, mas não tem avanço nenhum, porque eles só, nas palavras do Ibrahim Traoré, eles só se preocupam com as áreas que são de interesse da exploração da França. Ele fala que a França, desde a Guerra Fria, desde as independências, mantém os presidentes, mantém golpes de Estado, presidentes também são golpistas, mantiveram presidentes que foram golpistas, que não fizeram nenhum bem para o país. E aí ele cita nominalmente o Thomas Sankara, que foi o presidente que fez uma grande mudança, inclusive psicologicamente, que ficou no poder entre 84 e 87, e que foi derrubado, foi morto
com os beneplácitos da diplomacia francesa, né? E um ditador que ficou no país, né, à frente do país até 2014, foi o Blaise Compaoré, que era amigo do Sankara, matou o Sankara com o apoio da França e ficou no poder de 87 a 2014. Não trouxe nenhum benefício para o país, etc. E tal. Então ele evoca no discurso dele lá nesse encontro de cúpula da Rússia com os líderes do continente africano, ele evoca o Thomas Sankara. Ele diz que o povo decidiu ajudá-los a vencer o terrorismo, né? Eles estão lutando também contra os imperialistas e a França chama os voluntários de milicianos, mas quando o povo se une ao governo para lutar a favor da pátria, se fosse na Europa eles seriam chamados de patriotas, mas a França chama os voluntários de milicianos, que estão ajudando o governo a combater os jihadistas, que ele acusa os franceses de não ter combatido com a mesma vontade, né? E ele diz que todos esses outros líderes do continente africano são todos marionetes e diz que isso é vergonhoso, né? E ele mete o pau mesmo, sabe? Ele não cita nominalmente porque ele diz, olha, eu sou o mais novo, então eu tenho que prestar uma reverência a vocês que são mais velhos, isso é uma coisa da cultura africana, mas muito do que eu vou dizer aqui vai contrariar o que os senhores defendem, etc e tal, mas ele mete o dedo na ferida como nenhum outro. E quando ele voltou, porque esse discurso ele fez no final de julho. Quando ele voltou, as pessoas foram espontaneamente para a rua para ovacionar. Então, assim, desses militares que tomaram o poder e que a França chama uns de interventores e chama outros de golpistas, principalmente aqueles que estão, né, desafiando, né, a França, que estão expulsando a França dos seus territórios, esses sim são os golpistas. De todos eles, o Ibrahim Traoré é o que está nadando de braçada em termos de popularidade. O que vai acontecer? Não sei. Ele já deu o recado de que ele só pode estabelecer as eleições quando ele conseguir minimamente melhorar as condições de segurança do país. Mas, enquanto ele está lidando com as questões de segurança, ele também está dando uma resposta para a população. Ele fez uma coisa que ele manteve o salário dele como tenente-coronel. Ele não quer um aumento de salário porque ele agora é presidente. Ele falou, não, esse dinheiro é o dinheiro que dá para eu sobreviver, eu não preciso de mais do que isso, até porque eu tenho a prerrogativa de ser presidente, tenho uma série de benesses, de privilégios, eu não preciso de aumento de salário. E ele estabeleceu que quem está com ele também não precisa de aumento. Ele trouxe um cara da oposição para ser o primeiro-ministro, para ajudar no governo, né, um civil. Ele está conversando com a população, que são as organizações civis, as ONGs, as organizações civis. Ele está abrindo um diálogo com essas pessoas. Coisa que também no Mali, no Níger e no Gabão, esses militares que estão no poder estão fazendo, né? Então, assim, o que vai acontecer? Esses caras vão sobreviver? Não sei, porque você tem também um período em que, se você não der respostas para a população vai começar a te questionar. A população quer mudança. E os jovens, porque muitas das populações desses países todos são jovens. E é essa juventude que se conversa pelas redes sociais, que sabe tudo o que está acontecendo por causa da internet, são esses jovens que dão apoio e influenciam, inclusive dentro da hierarquia militar, que tem muito jovem dentro da hierarquia militar. E essa pressão, que é a pressão populacional, a gente está vendo que ela está surtindo efeito. Então, eles precisam de respostas concretas. A população precisa de resposta concreta para continuar dando apoio, né? E eles precisam estabelecer também uma passagem para o governo civil, porque militar não foi feito para comandar civil. O militar não sabe comandar o governo. O militar foi feito para outra coisa, né? O fato deles estarem no poder significa que esse poder, eles estando no poder, também precisa ter um limite, porque não é a atribuição das Forças Armadas, né, tá à frente do país, liderar um país. Não tá. A atribuição das Forças Armadas é outra. São outras atribuições, né? Então, sim. E a gente tem, como a gente falou no começo da conversa, a gente tem péssimas lembranças, tanto no continente africano quanto aqui na América Latina, de militares no poder. Então, eles têm um mandato aí que eles precisam resolver e eles precisam fazer a transição para a democracia, né? De quanto vai ser essa transição, eu não sei. Mas a gente está vendo, por exemplo, na Guiné, já existe um descontentamento muito grande. No Mali, o início de um descontentamento, mas ainda há uma confiança no governo. E no Burkina, no Níger, no Gabão, o povo está convencido de que o governo tem uma gordura para queimar e uma margem de manobra para dar respostas ao que a população entende como uma possibilidade de melhoria e de desenvolvimento para os seus países. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.
Ale, antes da gente terminar, eu queria te ouvir um pouco falar sobre os interventores, né, entre aspas, na perspectiva francesa, né, do Chad. A gente falou bastante do Mali, do Níger e de Burkina, mas como que está a relação do Chad, Guiné e Gabão com a França? E nesses três países a Rússia tem uma relevância também? Ou ou não, fica ali concentrado nessa primeira região? A Rússia vem aumentando a sua influência de maneira muito grande na região, e em menor e maior grau em alguns países ali. No Chad, por exemplo, sim, a França apoiou, inclusive, o golpe para colocar o Débyzinho no poder. O filho do Idriss Déby, né, solapando ali o que seria constitucionalmente a regra de sucessão. E tem tropas francesas lá? Tem tropas francesas porque no Chad você tem, em todos esses países do Sahel, você tem bases francesas. Né? No Níger, você tem uma base importante que é uma base dos Estados Unidos, que é uma grande base de drones, etc. e tal, e os Estados Unidos fizeram, né, um acordo de cavalheiros ali com o Tiani, o general Tiani, para eles manterem um mínimo de atividades da base estadunidense lá. Enquanto os franceses estão sendo expulsos, os Estados Unidos ainda estão mantendo ali, graças a esse acordo de cavalheiros, um mínimo de atividade. Mas no Chad, você tem a presença, claro, da Rússia em menor grau, mas você tem a presença da Rússia ali também, vendendo armas, munições, treinamento, porque você tem... O Chad é um ponto nevrálgico ali. O Chad e a Mauritânia são pontos nevrálgicos para a luta contra os movimentos jihadistas ali. Tanto que esses países, assim, se vocês olharem no mapa, vocês vão pegar 5 países ali. Ó. Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Níger e Chad. Foi um grupo que a França ajudou a criar em 2014, chamado G5 do Sahel, que era um grupo que tinha as prerrogativas não só militares de lutar contra os jihadistas, mas também de encontrar soluções conjuntas de lutar contra a emergência alimentar, os problemas ambientais que são próprios, né, são comuns a todos esses países ali, por causa do avanço da desertificação, a diminuição das áreas agrícolas, né, a pauperização da população. Então, a França apostava muito nesse grupo e a sede é em Nouakchott, que é a capital da Mauritânia, mas tinha o Chad como a liderança das ações que eram principalmente as ações militares. Então, a França tem ainda uma influência muito grande no Chad, né? Mas a Rússia está se expandindo nos últimos 10 anos ali naquela região inteira. Embaixo do Chad, bom a gente lembrar, tem a República Centro-Africana, que talvez seja o exemplo mais bem sucedido desse casamento do país com a Rússia e o Wagner Group. Eles estão lá, o Wagner Group e a Rússia estão lá desde 2015, ajudando a estabilizar o país e amparando o governo, né? O governo se expandindo para manter o controle, né? E uma das consequências, obviamente, disso é que o presidente da República Centro-Africana acabou de fazer um referendo, se eu não me engano, em setembro de 2023, em que ele mudou a Constituição, ele aumentou o mandato para 7 anos, que era de 5, né? Aumentou o mandato agora para 7 anos e acabou com o limite de reeleição. Tudo surfando nessa onda do aumento ali da sensação de segurança que é dado pelas ações das Forças Armadas junto com o Wagner Group e com o apoio da Rússia. Então vocês estão vendo que na República Centro-Africana o que está acontecendo é o surgimento talvez de um ditador que vai tentar se perpetuar no poder ali, que é o Faustin Touadéra, né? Então, assim, tem essa dupla possibilidade que a gente precisa ficar de olho ali no Mali, no Burkina Faso, no Níger, no Gabão, no Senegal não, na Guiné, pra gente ver o que vai acontecer, né? Quais são os próximos capítulos, né, da história que está se descortinando na frente dos nossos olhos. Né? Uhum. Ale, eu queria agora, se você me permitir, e aí eu queria citar 3 países que, e aí é uma lógica diferente, você já tinha dito isso, mas um deles é o Sudão, né, que tem uma lógica bastante diferente, mas que também vive um momento
É um momento importante, com disputa entre exército e paramilitares. E também outros 2 países completamente diferentes, mas eu acho que é importante citar, que é justamente a Etiópia e o Egito, né, que foram agora convidados para entrar nessa expansão do BRICS, né, que certamente tem interesse em tudo que está acontecendo no Sahel e ali já tem, ali eu acho que a China talvez já tenha uma presença maior e já começa a aparecer com mais força. Mas enfim, como que você encaixa então essa faixa Egito, Sudão e Etiópia nesse grande tabuleiro aí? É uma pergunta miserável, né, para fazer no fim, porque são 3 coisas completamente diferentes, eu sei. Mas se você puder falar um pouquinho pra gente como que você está vendo essa expansão do BRICS, o papel do Egito e da Etiópia nisso, e especificamente o Sudão. Acho legal. Bom, vamos tentar também, para a gente não se estender demais, não fazer um podcast gigante que aí enche o saco das pessoas, né? Bom, Sudão, Etiópia e o Egito, se vocês olharem no mapa, um está grudadinho no outro, né? Sim. Os 3 têm uma questão de diplomacia climática que é muito, muito séria, que é a grande represa da Renascença africana, que fica na Etiópia, e que retém águas, né, de um dos afluentes do Rio Nilo. Então, o Sudão e o Egito estão juntos em termos diplomáticos, né, pressionando a Etiópia, que eles acham que a Etiópia vai reter, e isso pode ser um poder, né, geopolítico muito grande no futuro, você poder reter a água que tá, né, alimentando um dos afluentes do Rio Nilo, né? Mas fora isso, a Etiópia e o Egito entrando nos BRICS expandidos, a gente tem 2 economias da África Oriental e da África do Norte, que são 2 economias importantes. E isso ajuda a alimentar um pouco a diversidade, que eu acho que é uma diversidade importante dentro do BRICS 11, né, como está sendo chamado, né? Tanto em termos diplomáticos quanto em termos de economias. A China tem uma influência muito maior, né, na Etiópia do que no Egito, tem uma influência muito grande no Sudão. No Sudão também tem uma presença do Wagner Group muito grande, né? Uma parte da industrialização, e essa industrialização de baixo impacto, diria eu, né, da Etiópia, ela é alimentada pela China. Você vê que a Etiópia ela vem, apesar dos conflitos, né, que estão acontecendo na Etiópia, os conflitos civis, a Etiópia é um país que vem se industrializando, vem tentando fazer aquilo que a gente chama de leapfrog, né, que é o salto do sapo, né, pulando algumas etapas que todos os outros países passaram no seu desenvolvimento, a sua industrialização, indo para já uma industrialização mais limpa, já mais responsável, mais otimizada. Isso com a ajuda de empréstimos e de know-how da China. É um mercado importantíssimo, talvez, para o Brasil se aproximar, né? Seria interessantíssimo se o Brasil tivesse uma representação da Embrapa em Addis Abeba ou da Agência Brasileira de Cooperação. Para o Brasil seria algo maravilhoso, porque ali é um grande hub. Inclusive, você tem a maior empresa aérea do continente africano agora na Etiópia, né? Que é a Ethiopian Airlines, né? Então, a Etiópia é um lugar estratégico, talvez, para o Brasil. No caso do Sudão e do Egito, o Egito também, né? O Egito também é um lugar estratégico por causa da diversidade da sua economia e da sua proximidade com a África subsaariana ali, né, o Sudão, com a África do Norte e um pedaço, né, ali encostado no Oriente Médio. E o Sudão está vivendo uma questão hoje que eu acho que é uma das maiores tristezas ali, porque ela vive uma guerra civil alimentada por 2 generais que estão lutando pelo poder. Um conflito que começou em abril desse ano e ainda não acabou, e pelo visto é um conflito que está arrasando com o país, acabando com as instituições do próprio país, está deitando tudo à terra, está arrasando a capital Khartoum, está arrasando as áreas próximas e está colocando, né, os 2 principais generais, que é o Abdel Fattah al-Burhan, que é o presidente, né? Eu preciso de um tempo para eu ir lembrando dos nomes para eu não gaguejar, vocês estão percebendo. Foi de e primeira. o Mohamed Dagalo, que é mais conhecido como Hamati, que era o cara, esse sim, o cara das milícias, né, das forças de apoio rápido, que era o cara que liderou lá as Janjaweed, que eram aquelas milícias que causavam
causaram lá o genocídio lá na região do Darfur, né, da década de 2000, a partir de 2005 até o final da década de 2010, e que se tornou general dada o controle que ele tinha dessas milícias e tal, e tem ali uma disputa pelo poder entre os dois, né, porque o ditador lá, o al-Bashir, né, o Omar al-Bashir, foi derrubado em 2019 também o que a gente poderia chamar de primavera árabe tardia, digamos assim, né? Que foram os militares com apoio dos civis. Os militares, primeiro, combatendo os civis a mando do al-Bashir e depois os civis cooptando parte dos militares e ajudando a derrubar um cara que estava lá há 29 anos, quase 30 anos no poder. Então, a junta militar e a junta civil montou um governo de transição. E eles foram traídos pelos militares, né? Foram traídos pelo general Abdel Fattah al-Burhan, que fez um golpe, né? Deu um golpe dentro do governo de transição em 2022. Aí tirou os civis e manteve só os militares no poder. E aí a gente ia ter eleições, né? Uma transição para as eleições agora em 2023. E aí os dois generais mais importantes ali, né, que é o líder oficioso e o outro líder oficial, brigaram entre si. E a gente está numa situação que é uma situação assim, totalmente em aberto. A gente não sabe o que vai acontecer, mas o que está acontecendo é um vácuo de poder ali que ninguém está ganhando e ninguém está controlando totalmente o país. Então, assim, quem está de fora tem medo de que aconteça algo como o que aconteceu na Somália. A Somália não tem um governo que controle o país até hoje, desde 1991, quando derrubaram lá o Mohamed Siad Barre. Ninguém ocupou o governo ainda. Você tem um governinho que é o governo apoiado pela ONU, mas que só controla Mogadishu e olha lá. E você tem o que está acontecendo com a Líbia, né? Que você também tem um governo que controla a bancada apoiada pela ONU e que só controla Trípoli e não controla o resto do país. Então tem esse medo de que aconteça com o Sudão o que está acontecendo um pouco com esses dois países, né? Ale, ó, não é à toa que na tua primeira passagem aqui a gente teve que fazer em 2 episódios, né? Eu não tô satisfeito em terminar essa conversa aqui, mas eu vou te liberar, mas você vai ter que voltar. É muito papo, né? É muita treta pra gente conversar é muita treta. E é muito bom te ouvir, porque conhece profundamente. Foi uma aula que você deu aqui. De fato, anotei muita coisa. Eu acho que eu recomendo que o ouvinte deve ter feito como eu, né? Acompanhar a tua fala olhando para o mapa, eu acho que ajuda bastante, me ajudou bastante. Ô Ale, mas antes de terminar, tem alguma pergunta que eu deveria ter feito e eu não fiz por absoluta incompetência da minha parte e que é algo que você gostaria de acrescentar? Não, acho que a gente falou muita coisa, né? Quer dizer, eu tô falando pra caramba sem parar aqui. Desculpem aí se tiver chato, gente. Desculpa. Eu tô tentando explicar da maneira que seja fácil pra todo mundo entender. Inclusive pra mim, enquanto eu tô falando, é bom que enquanto eu falo eu vou entender melhor, né? Também a situação lá, colocando as ideias na cabeça aqui, né? Não, mas espero que não tenha sido confuso pra vocês, né? Não, ficou bem claro. Você foi muito didático. Ale, então, cara, eu queria mais uma vez te agradecer imensamente. Você vai ter que voltar aqui. Espero que para tratar de temas melhores, né, e não tanta instabilidade no Sahel inteiro, de ponta a ponta praticamente, né? Tem questões e preocupações, pontos de tensão. Eu acho que a sua fala deixou isso muito claro. E depois você volta para a gente falar de outros temas também ainda relacionados ao continente, ou a países específicos, ou experiências específicas que você tem aí para compartilhar com a gente. E eu não poderia encerrar sem antes agradecer a contribuição, a paciência também do Theo, grande Theo, flamenguista, infelizmente, filho do Ale, que permitiu que você tivesse aqui em plena sexta-feira até essa hora, num dia de comemoração, né, para falar com a gente aqui no Chutando a Escada sobre esses assuntos todos.
Ale, obrigado, cara. Tô muito feliz mesmo de ter a oportunidade de falar com você mais uma vez. E espero te conhecer pessoalmente em breve, hein? Eu tentei uma certa vez, não deu, mas vou tentar de novo. A gente tá se devendo, né, Felipe? A gente tá se devendo. Até para eu poder visitar meu amigo Geraldo, que tem muito tempo que eu não vejo. Né? Mas olha só, eu é que fico muito feliz com o convite. É sempre bom falar sobre África, mesmo que, né, por questões que não são nem tão muito boas, mas é sempre bom deixar claro que a África é muito complexa. A África não é um país. A gente costuma olhar para a África e achar que é uma coisa só. Não existe essa coisa chamada o africano, isso não existe, né? Assim, e a gente deixar bem claro de que assim, a África é um lugar rico, é um lugar que, né, de riqueza, de povos interessantíssimos e de uma complexidade enorme, e mesmo quando a gente está comentando sobre questões que não são muito boas, a gente entende um pouco a complexidade do continente africano. Então, a oportunidade de deixar isso claro e de alimentar um pouco de curiosidade sobre as pessoas, espero que vocês tenham aberto o mapa, né? Porque assim, a gente tem pouca intimidade com o mapa do continente africano, então é sempre bom a gente conversar olhando o mapa, né? Que a gente consegue entender melhor um pouco, né? Então, assim, alimentar um pouco a curiosidade sobre as questões, né, do continente africano e aquilo que talvez indiretamente, né, possam nos interessar ou nos tocar, é sempre bom, é sempre interessante. Então eu agradeço demais essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Não, agradeço. Então o ouvinte tem duas tarefas. A primeira é entrar no Instagram do laboratório, que é o LAPECAD, e a segunda tarefa é entrar no Instagram do Ale, que tem muita indicação lá. Eu te sigo e já recomendo de cara que você entre no Instagram, tem muito conteúdo. O Ale produz muito conteúdo de África, indicação de leitura, clube de leitura. Enfim, é uma máquina, vale muito a pena. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Cortes, edição de podcast.